Avante, roladores! Estamos começando mais uma mesa tenebrosa no sistema sombrio de Shadow of the Demon Lord. A mesa onde nós somos os legionários, os combatentes da Legião, filiados ao Sindicato da Lua Vermelha. Vou chamar aqui os players que irão participar desse mundo repleto de mistérios, combates, mortos e muitas quests. Ainda bem que tem alguém anotando. O primeiro de todos, eu vou chamar ele, o homem que eu sei até qual referência ele vai fazer, Dio. E aí, galera, estarei jogando hoje com o Suzuki, o Belo Guerreiro. Ele que tem uma espadinha muito bacana, tem um chapeuzinho bem legal. Ele que já teve várias profissões, inclusive uma delas foi dançarino de brega funk, mas esse não vem ao caso. Ele que, devido ao avanço de sua ficha, ele teve uma profissão nova agora. Uma profissão? Acho que não é profissão. Especialidade, ancestralidade, alguma coisa assim. Acho que Ele classe nova. Ele é sacerdote e... Deixa eu lembrar o nome da outra que é Super Saiyajin. Peraí. Oráculo. Acólito? Não. Oráculo. Ele que segue a fé do grande Jiraiya e está aguardando a ascensão do grande sapo para livrar o mundo dessas malditas moscas. Beleza, vou chamar o besourão bolado, cheio das magias Dryon. O meu personagem ele é o Walk the Wicker, ele é um sacerdote que atualmente busca fazer com que a colmeia a qual ele pertence pare de ser uma colmeia em si e se torne uma democracia onde ele esteja no poder. De maneira perpétua. Exatamente. Essa democracia de um só no poder perpetuamente se chama monarquia. Não. Você pode fazer com que as pessoas pensem que elas querem votar em você, só que você elimina todas a concorrência. Isso aí se chama Venezuela. Ou Rússia também. Acho que a gente não pode falar essas coisas não, mas ok, massa. Não, mas é amostras da nossa realidade. São fatos. Enfim, o próximo é aquele que upou a ficha para pegar o poder de invocação de um galo muito poderoso, Felipe. E aí, velho, vou jogar com a Hassan, o Querem do Vento, e devido aos últimos acontecimentos, veio estudando muito magia e se empolgou. Agora é um feiticeiro. E acabou de achar um anel de qualidade duvidosa e provavelmente vai acabar usando. Ele enfia o dedo no anel? Ele tá só passando o dedo na beirada, assim. Só pensando. Enquanto Evaldo ainda não retornou, eu vou adiantar, vou apresentar o dele. Evaldo, o Super Master Serviçal das Trevas, o verdadeiro Demon Lord, está pegando seu microfone agora. Ele joga com Uxas, que eu não sei a classe, mas dado o momento ele vai, acredito dizer, qual é a classe, qual o avanço que ele conseguiu na outra classe dele. E por fim, entre os jogadores, terei eu, aquele que joga com o Elfo Negro, Drovendel, que era uma tentativa de fazer um bárbaro elfo gigante com pele cinza, só que agora ele é aparentemente um bárbaro e combatente. Ele tem os seus poderosos nível 3 de puros músculos, ignorância e insanidade. Vamos ver o que nos aguarda para essa próxima mesa do nosso carrasco de sempre, Lucas. Beleza, continuando aqui com a mesa, eu perdi parte dos meus poderes, dado que a mesa da outra semana me tiraram do posto de mestre. Eu vou ser Lucas, eu vou tentar... Não, eu sou o Lucas, vou tentar ser o mestre. Certeza que você é Lucas? Vou tentar ser o mestre. Esse é Matheus. Vou tentar ser o mestre desta campanha aqui de Shadow of Demon Lord, onde todas as missões, tudo
é apenas um passeio no parque. Só que você está pegando fogo, o parque está pegando fogo, a sua bicicleta está pegando fogo e você tem uma faca atravessada no peito. Mas tirando isso, é de boa. Beleza. E quem quer puxar o flashback da última sessão? Obrigado, Lucas. Eu puxo. Não, Já pera aí, posso Evaldo rolar o meu voltou? D4. Eu já posso rolar o meu D4 para retirar minha insanidade? Eita, parece que deu 12. Ora, que coisa. O Evaldo já voltou aí? Voltei sim. E aí, o Uxas, diz aí quais classes dele e sua frase de efeito. Cara, boa noite, pessoal. E aí, eu vou continuar jogando com o Uxas, ele que é apenas um servo do nosso pai sombrio, Onzof, aquele que nos traz a paz, o amor e nos conforta todas as noites. E comecei com o Uxas como um Spellguard, um membro da igreja, um acadêmico da guerra, um acólito, um sacerdote. E mediante os acontecimentos da última mesa, que ele quase encontrou o presente final de Urzoth, quase conseguiu alcançar o Oblivion, mas foi obrigado a retornar. Ele recebeu um boost em seus poderes. Ele é agora um Vanguard também. Ele é aquele que carrega o estandarte de Urzoth. A fúria dos mortos caminha com ele. E não interpretem isso de uma forma ruim. O mundo é errado e deve ser corrigido. Beleza. Antes de eu chamar Jefferson, mais alguém anotou alguma coisa pra puxar o flashback? Não! Cara, eu tenho algumas coisas, eu acho que Drive deve ter também. Eu anotei, mas eu não vou, não, porque eu fiz uma anotação bem superficial, que eu só destaco pontos chaves. Jefferson é contigo. Beleza. Após a última sessão, se eu não me engano, nós entregamos o cadáver do rei de Elmaris, que atualmente jaz morto, assassinado por mim com mãos nuas. Aquele conhecido como Danariel, que detém magia inata. Isso ocorreu depois de uma tocaia sugerida pelo Hassan e pelo Drovendel, que depois sucedeu num combate na região dos cortiços de Flarran. Fica difícil ler as anotações com o Lucas dando pop-up em imagens no meio das anotações. Nessa tocaia, a qual evoluiu a partir de um estratagema do Suzuki de fazer parecer que a gente ia fingir ser uma trupe de circo, terminou com Uxas dominando mentalmente o elfo da comitiva do rei, um elfo conhecido como Virion, se eu anotei correto, marca de Viagra. Não, pelo menos eu acho que seja, eu nunca usei essa semana. Através dos poderes de obediência do Uxas, ele acabou por entregar as fraquezas e temores do seu monarca, o qual a gente pôde explorar, e facilitando assim a nossa investida contra eles, depois de progredirmos pela nobre arte da piromancia e a sanguinolência desmedida, nasceu, né, a nossa nova legião, os Galos de Urzoth, a partir do sangue do cadáver desse monarca. E a gente também pôde entregar o cadáver do rei nas mãos da nossa benfeitora, a recém-aliada Célia Laélia Donatiana. E quando entregamos Danariel, o Senhor dos Ramos, ela disse que ele valia muito mais vivo do que morto, mas que ainda assim a missão era considerada parcialmente cumprida e ela forneceria alguns recursos para que nós possamos iniciar o nosso estandarte, nossa bandeira, a nossa pequena comitiva que ainda não se tornou uma legião, mas quem sabe em breve. E aproveitando-se dessa possibilidade,
eu reivindiquei a propriedade no charco de Aguignon, a qual vai ser a sede dos Galos de Usoff, e também, obviamente, ressaltando que o combate foi duro o suficiente para fazer com que Uxas conhecesse o abismo e voltasse. E acho que foi isso. E, pois é, vamos partir a partir daí. Nossa, que silêncio. Massa. Não, tava mexendo nas coisas aqui. Só Tava lembrando que escrevendo vocês. pau no cu no chat, quero que vocês todos saibam. Só um ponto, vale salientar que o estratagema que usamos foi um dos, na verdade, né? Por meio do cara que foi capturado, sugerir que os elfos tarkatianos haviam encontrado essa comunidade e estavam vindo atacá-los. Isso gerou um distúrbio entre eles e eles ficaram notavelmente ouriçados e facilitou bastante nosso combate. É claro que, mesmo o combate tendo sido facilitado, ele não foi fácil de forma alguma, pois o rei elfo, contrário do presumido, pelo menos pelo Uxas, ele não era um velho senil sentado em um trono de safiras cuspindo ordens. Na verdade, ele era muito forte, muito bem preparado, o que causou até um temor em mim, Evaldo, como jogador, pois se um cara desse teve que fugir e agora estava jogado à lama, o que é que porra aconteceu para que esses elfos chegassem nessa situação? A política, meu amigo, a política. A sorte que a galera engoliu a minha história de que éramos artistas de circo. Exatamente. E fora que também, eu falei em linhas gerais, nessa parte que o Valdo falou, ele falou mais em detalhe agora, mas se você tiver curiosidade de saber o que de fato rolou, deixe de acompanhar o último episódio, ou acompanhar a mesa inteira, e vamos vencer o nosso pior inimigo dessa sessão, que é o sono, e começar, né, a sessão. Beleza. Sim, só lembrando, eu não me lembro com quem ficou, mas vocês têm em posse aí o broche. Um broche de ouro, branco e prata. Ficou comigo. Ficou comigo. Ficou contigo? Então lembra aí, eu botei no tesouro do grupo. Mas que a princípio você sabe que não tem preço. Beleza. Beleza? Quantas lanças eu conseguiria comprar com lanças que eu Depende, digo velho. contratar mercenários? Algo que você já sabe, isso não é algo que requer muita inteligência. Drovendel é um mercenário experiente. Se você for num ferreiro entregar isso aí, ele não vai ter o que dar em troca. Ele não tem o que fazer com isso. Beleza. Para uma pessoa comum, não tem utilidade. O máximo que você vai ter é o peso de 5 pratos, que vai dar, sei lá, 2, 3, 4, 10 shillings. Mas provavelmente vale muito mais. Tem que encontrar quem queira isso. Se informar com alguém. Eu vou aproveitar que a gente ainda está na presença da nossa benfeitora, nossa aliada e nossa conselheira de guerra, quase, praticamente, na formação da nossa. E vou perguntar para ela se uma penhora desse item contrataria mercenários por um tempo X, que a gente poderia guarnecer Aguignon e já desafiar uma pequena legião para o combate. Beleza, antes de responder, eu só vou dar um overview da cena. Vocês ainda estão em meio Pô, tô meio cansado. Vocês ainda estão, todos vocês reunidos. Poucos minutos passou desde que vocês trouxeram o corpo do rei de Almares até o palacete, por assim dizer, o sobrado, melhor dizendo, que a senhorita Célia utiliza como base, pelo menos enquanto ela está na cidade de Flarran. Todos vocês já deu um pouco para descansar, vocês estão comendo alguma coisa, alguma comida desnecessariamente sofisticada para a maioria de vocês. Talvez não para o personagem do Evaldo, dado que mesmo que ele não necessite comer por ser um... Como é o nome da tua raça, Evaldo? Seniano. Um seniano. Mesmo assim, há sim culinária
nas terras mortas, por assim dizer. E elas geralmente são de coisas bem pequenininhas, extremamente sofisticadas, embrulhadas, quase como se fosse a alta culinária do mundo de Kador. Vocês estão comendo o Drovendel. Não, Peraí, esqueci da vírgula. Vocês estão comendo cara, vírgula. eu sei que eu sou gostoso, mas calma. Desculpem. Vocês estão comendo Eu vírgula. acho que eu tô na mesa errada. Vocês estão Porra, comendo. Evaldo, foi que nem quando a gente se conheceu. Ei, desse jeito. Ei, cara. Vocês Me estão passa o sal. Calma. Vocês estão comendo. Nesse momento, o Droll vendeu de posse do broche. Ele olha para a senhorita Célia, e pergunta se poderia ser empenhado de alguma forma. Nisso, quando você pergunta isso, ela olha assim para ti e. Bem, esse broche que você possui pode ser empenhado, mas talvez não seja a melhor utilização. Você, mesmo que você não seja realmente um elfo, você, dotado desse símbolo e um estandarte, poderia angariar dezenas, talvez centenas de meio-elfos revoltosos contra seus antigos senhores. Você já pensou nisso? Ser dotado do símbolo de um rei caído, dotado do título do matador do rei de Almares. Cara, eu coço a minha cabeça assim. Você Eu já vou fazer pensou em uma ser rolagem de dotado, Jéssica? intelecto. Hã? Você já pensou em ser dotado? Eu não sei, eu só tenho 2 centímetros de. Não, peraí. De dote. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer uma rolagem de intelecto pra ver se eu conseguir contemplar o que é que ela tava querendo dizer. E se eu tenho o que é necessário pra isso. Geralmente é 10, você passou. Eu passei. Ele coça a cabeça assim, ele para e pensa assim por quase 30 segundos, um silêncio absoluto, um suor escorre pela cabeça dele, ele compreende que, de fato, de fato, e você vê que ele tá saboreando essa ideia com muito cuidado. Como eu poderia fazer isso, minha cara? Se poderia colocar a sua astúcia, transformando ela em algo mais prático, como algo que efetivamente eu possa fazer diretamente usando esse pequeno símbolo. Vocês ainda possuem o corpo e talvez a notícia de que vocês foram aqueles que mataram o antigo rei elfo, talvez se espalhe. Ela se espalhando, você pode ganhar certa notoriedade. Vamir! Ele grita assim e sobe, dá uma tapa na mesa assim. Vamir! Chame Vamir agora mesmo! Você vê que ele é bem impaciente, porque o Drovendel tem um aspecto determinado e ele não se detém em já colocar isso em prática. Beleza. Você vê que aquela criança, mordomo, que sempre está a utilizar uma espécie de terno, calmamente vai até a porta, a abre e sai. Beleza. Nisso, enquanto o mordomo dela vai buscar o elfo chamado Vamir, mais alguém tem algum apontamento? Alguma coisa? Não, acho que não. Não. De momento, não. Beleza. Nisso, passa-se algum certo tempo. Lucas, eu Pode queria arrancar as orelhas do rei e fazer um pequeno baluar, assim, pra eu pendurar no meu. Você faz isso, você olha assim, você Tipo, vê que na beira do meu cinto, assim, um barbante meu de prata, com filetes de prata, tá ligado? Com as orelhas reais, assim. Aí eu vou salgá-las também, acredito, pra conservar. pra Como preservar. é Val tem um peru arrancado, como algo do tipo, eu vou perguntar pra ele como é que ele fez pra conservar o peru que ele tem.
E eu vou pedir pra fazer uma parada semelhante com as orelhas, que eu quero guardar e servir pra sempre de lembrete de quem matou o rei, com as mãos nuas. Uxas. Eu olho, eu olho assim pra ele e digo, veja, é assim que se faz. E eu vou até o peru do rei e corto. Cada inimigo mais forte que eu passo por ele, eu arranco o peru. É um processo com sal, vinagre, tem que secar ao sol. Mas fica bom o resultado. Eu chamo Hassan. Hassan, veja se esse corpo dele, mesmo depois da morte, ainda é dotado de espectros de magia. Eu fico cintilando com os dedos assim. É, eu tento dar uma olhada, Lucas, pra ver se eu ainda sinto algum Sim, resquício, alguma coisa. tu tem aquela habilidade de mago, né? De identificar magia. Peraí. Eu tenho, só não tô achando ela agora, mas eu tenho algo do tipo. Você observa e você olha, o corpo dele é todo entalhado de runas mágicas ao redor do corpo. Runas essas que amplificam em muito, ou amplificavam em muito o poder dele. Ainda Ô, tem um Lucas, pouco de mana latente no corpo, mas você sabe que vai se dissipar posteriormente. Pode falar, Dragon. Lucas, eu posso utilizar do meu talento roubar magia para Vocês ainda não poder passaram de nível. roubar essas runas? Vocês ainda não passaram Eu de nível. tenho. Não, passo não. Ah, ainda não. Ainda não. Quando vocês descansarem, vai ter uma cena. Ok. O que eu posso é, se você sabe o efeitos mágicos na área e de qual ponto ele se origina. Então, você É, sabe isso com essa habilidade. Ainda tem um pouco de magia latente nele. Você observa que há inúmeros tipos de magia no corpo dele. Magias para amplificar o poder dele, a quantidade de força que ele pode exercer, a velocidade. Há runas que também aumentam o vigor dele. Runas que aumentam a longevidade dele. E dentre é, outras coisas. chego do Drovendel e falo, ele ainda possui alguns resquícios de magia, mas nada que dure muito tempo. Então aproveite, homem. É um buffet para vocês dotados de magia. Eu, quando era escravo de um mago, ele não desperdiçava uma única chance para beber do poder que as runas lhe concediam. Então eu recomendo sinceramente que vocês anotem, desenhem, armazenem de alguma forma o que esse corpo tem a oferecer. Então eu vou fazer, vou seguir as dicas do Drovendel e tentar pegar o maior número de runas possíveis, assim. Beleza. Tentar. Tu tem élfico dentro de outros idiomas? Ô, Lucas, eu posso fazer isso porque Eu tenho. eu tenho um talento de rune que eu consigo ler qualquer coisa, qualquer runa, Não, eu então, consigo. se você tem essa magia, Dryon, esse talento, você consegue pegar mais ou menos o que o Hassan falou, Ok. beleza? É, as runas são escritas em espécie de élfico ao redor do corpo dele. Eu vou mostrando pro Hassan assim, ó. Essa aqui significa cavalo. É o talismã do cavalo que dá longevidade. Essa aqui significa coelho. É o talismã da velocidade. Essa Jack aqui Chan. significa. Aí eu vou dizendo pra ele, dizendo como elas funcionam em conjunto, utilizando alto arcaico. Precisa rolar alguma coisa? Não, você não compreende o que tá falando, mas você consegue ler e passar pra ele. Beleza. Ó, isso aqui é batata, que significa que ele queria ser muito gostoso. Beleza? Pronto, Lucas. Aí, quando terminar isso também, eu tento puxar o Uxus e o Drovendel mais pro lado assim e perguntar: será que já é hora da gente buscar informações sobre isso? Aí eu mostro o pergaminho que a gente tinha com a mão preta desenhada nele. A silhueta da mão. Isso seria o quê? Refresque minha memória, por favor. Há muito tempo, salvo engano, uma criança entregou a gente e foi embora, não foi, Lucas? Não. Ou tô errado, não? Quando Vai. vocês partiram indo em direção ao charco, onde vocês encontraram aqueles primeiros não mortos, Foi logo no vocês foram começo. cercados inicialmente por um grupo de baderneiros. Vocês eliminaram eles e no corpo de um deles você encontrou isso.
foi um pouco antes de vocês encontrarem outro grupo, que vocês também acharam que eram de salteadores, e vocês prontamente os eliminaram e vocês viram que eram apenas elfos, meio elfos, desculpem, refugiados. Você acha que a Donatiana saberia algo sobre isso? Bem, até agora não temos nenhuma informação. Ela tem um crush em você, Hassan. Eu acho que você poderia tentar utilizar isso a seu favor. Afinal, essa mão negra parece ter um significado maior do que possamos identificar com o que sabemos aqui. Eu concordo com o Drovedel. Então eu vou em direção dela, apesar de que o jeito que ela me olha dá um certo Vai dar namoro. que você me olha. um certo temor, sabendo que ela é uma vampira. Mas eu vou falar com ela e pergunto, minha cara, Ah, você tá com medo de perguntar de por que ele não fez chupada hoje aí? Sim. eu pergunto, ela é séria, minha cara é séria, você possui algum conhecimento, já ouviu falar e ouviu algo desse tipo? Aí eu mostro a cartela. Deixa eu ver. Ela olha assim. Aí tá lá um esquema de pirâmide pra ela participar. Ela, não, quero. Ela olha assim. Aí Lucas falha e acaba tendo que entrar, tá ligado? Onde você encontrou isso? Em meio às nossas jornadas, enfrentamos alguns perigos e dentre eles, entre alguns desses perigos, encontramos ela entre os pertences. Interessante. Isso eu já vi algumas vezes e é uma ramificação da Legião Fantasma. Eles se nominam dois filhos de Darga. Você tem algum contato com eles? Se eles são aliados ou perigosos? Deixa eu tentar lhe explicar. Eu e o seu amigo que por algum motivo carrega um falo em seu pescoço, nós compartilhamos de alguns ideais. Ideais esses sobre o Pai Urzoff e como esse mundo corrupto e nojento deveria ter um fim. Os filhos de Darga, eles agem um pouco nas terras sombrias, bem como os por aqui. Enquanto nós, ela olha para o Uxas, só queremos trazer reequilibrar esse mundo corrupto e trazer a verdadeira intenção dele. Os filhos de Darga, eles simplesmente acreditam que os filhos da deusa são criações menores e que eles devem eliminar apenas os filhos da deusa. E uma vez os filhos tendo sido derrotados, eliminados, eles poderão trazer o Pai Uzoff como um deus vivo. Cara, o olho do Drovendel faísca assim. Ele não fala pra ninguém, mas ele fica cogitando em ouvir assim. Eu tô próximo, né? Tá. Pronto, eu tô afagando a Quando minha ela- barba assim e meu olho tá faiscando assim de possíveis aliados, uma legião que pode ser incorporada aos nossos ideais. Quando ela fala do retorno do deus dela e tal, aí Suzuki olha assim, pega o seu amuleto sagrado assim, sem ostentar ele, e pensa, Deus fraco. O verdadeiro Deus é o grande Jiraiya, cara. Todo mundo sabe disso. Ele que está preparando o mundo Lucas, para a ascensão. Oi. o que é que vocês conseguem ver? Ele consegue ver alguma mudança no Drovendel ou alguma ação do Suzuki? Nenhum dos dois falou que escondia. Você vê o Drovendel afagando a barba, pensativo. Acho que aquelas
dobras na testa de alguém que tá se esforçando muito. E o Suzuki com um amuleto. Eu não sei qual. Como é esse amuleto do sagrado, Dio? Ô Lucas, ele tem tipo a imagem de. Como fosse esse chapeuzinho dele, entendeu? Acho que é um arraio o nome, é uma Vitória Regia, sei lá. É como fosse o chapeuzinho dele. É uma planta aquática. Uma Vitória Regia, o, alguma coisa assim, né? É tipo um brochezinho. o Uxas olha assim, meio que balança a cabeça de forma negativa para o Drovendel e se aproxima do Suzuki. Olha assim e diz: Suzuki, Sim. já tivemos esse começo de conversa algumas vezes, mas nunca nesse contexto. Diga-me novamente, meu amigo, quem é Jiraiya? O grande Jiraiya, você quis dizer. Ele é o pai de todos. Ele prepara o mundo para a sua grande ascensão. Na verdade, ele salvou a todos quando os levou para o grande palácio das. Então, nossa missão é equilibrar a balança para a sua volta. Até lá, nós, os grandes servos dele, temos esse árduo trabalho, mas é para um bom ideal. Em breve a paz Entendo, poderá reinar. entendo, meu amigo. Evaldo, Então você. Oi. só te interromper um pouquinho, pode concluir daqui a pouco. Faz um teste de intelecto assim que você vê o símbolo do grande Jiraiya. Eu ganho um bom por eu ser um estudioso religioso e Sim, principalmente por já ter viajado com o Suzuki. sim. Eu acho justo. Um ou dois. Dois você soma. O um do ser religioso e outro ter viajado com o Suzuki. Muito bem. Vocês já perceberam que o grupo da gente é todo religioso? 24, cara. Acho que Felipe Não, não é. o meu personagem, ele tá raciocinando para além da religiosidade. Ele tá tentando planejar algo no mundo material, porque ele tá vendo que o Uxas, enquanto tá sendo muito focado nessa parada religiosa, ele tá esquecendo do que a gente primeiro tem que sobreviver, e esse mundo aqui é cão. Mas isso aí é interno do Drovendel, que ele não fala pro Uxas. Ele tem algumas ressalvazinhas aqui e acolá. Que, como eu disse, ele quer acreditar no Zoff, ele se identifica com o Zoff, ele sonha com o Zoff, tem a parada com o Abismo, mas no fim das contas ele tá meio que tentando criar alguma coisa no plano material, ele tá mais mundano. Ele No final quer das ganhar contas, força. Jefferson, vai ser o padre e o general, né? É. Duas trilhas pro mesmo caminho. Aí o cara, não, mas matar pessoas assim, assim, assado, tem que consagrar a Deus, essas mortas, não sei o que. Cara, porra nenhuma, meu irmão. Tem que usar o corpo deles profanar pra colocar nas muralhas aqui pra assustar os caras. 24, Lucas. 24. Começas Uhum. a. Passou, não acho suficiente. Começa a observar esse amuleto. Já tinha visto que ele tinha tal, isso, mas nunca tinha reparado exatamente. Quando tu olha com atenção, não é uma planta comum. Não é o símbolo não é de uma planta comum. Não é de uma planta que você vê às margens de rios, próximo do mar. Você começa a observar, é uma planta que tem todas essas características, ela é um tanto quanto lembra levemente, tem traços que lembram um certo que lembram corais. Plantas que provavelmente é uma planta que é propícia, está adaptada para viver em regiões extremamente profundas. Quando você começa a olhar, Dio, tu já falasse a ele como tu ouvisse as palavras do quem te passou os ensinamentos do grande Jiraiya? Eu creio que já deve ter comentado, Lucas, durante as Beleza. viagens que a gente fez. Você começa a se lembrar que uma das viagens que você fez com o Suzuki, ele fala que ele foi iniciado nessa fé. Fé essa que você não lembra de ter visto mais ninguém desta vertente religiosa, apesar do Suzuki falar que tem alguns outros emissários conforme ele,
que a própria mestra dele formou. E pelas informações que o Suzuki dava dessa pessoa, dessa mulher que o formou nesse meio religioso, por as descrições de alguns rituais, te leva a crer que essa mulher em si era uma espécie de bruxa. E essa religião dele tem alguma coisa que não fecha muito bem. Ela se assemelha muito com algumas vertentes heréticas da fé em Usoff. O Uxas olha para o Suzuki, sorri e diz: Suzuki, meu amigo, então você concorda comigo que ambos somos filhos de um pai que, por amor a seus filhos, teve que partir, mas que promete voltar? Sim, e temos que preparar o mundo para a grande ascensão. E que eles não necessariamente são tão diferentes, concorda? Digamos que sim. Muito bem. Veja, temos mais em comum do que você imagina. E o Uxa se afasta com esse sorriso para deixar o Suzuki pensar. É o que? Deu? E quando ele se afasta, é o Suzuki que fala no idioma sombrio. Ele diz: se você acha, eu concordo. Mostrando que ele agora entende o que o Uxas fala. E que ele também aprendeu o idioma sombrio. Aí o Uxa só vira assim pra ele e meio assim só pra ele ver, dá um sorriso enorme, Lucas. Essa par aí tá. Todo mundo está sendo corrompido aos poucos. Será? Tá parecendo aquela sonha enlouquecida quando acha a banda preferida que isso aí é igual. Tá ligado? Será que essa party tá toda enlouquecida ou será que a gente diz o que os outros querem ouvir? Morte! Depois de algum tempo, você. Aí Dio, sim, eu acredito em Usoff, digo, Jiraiya. Aí ele vai, e com isso eu tenho que ser o sumo sacerdote dele, aí ele mata e volta. Beleza, galera, se vocês nos acompanharam até esse final breve e querem continuar acompanhando essa mesa, tudo vai piorar, acredito, a partir de agora. Então estejam lá, curtam, compartilhem, dê dislike, comentem. Acho que o canal prioritário para falar com a gente é através dos comentários, se vocês quiserem. E nos vemos lá. Tchau.